Sejam bem-vindos ao nosso canal Rede de Saberes. Novamente estamos aqui, sou o professor Denis e nós vamos continuar falando aí sobre os verbos no modo indicativo, né? Então, utilizando novamente o nosso verbo almoçar, né, nós vamos trabalhar agora no pretérito perfeito do indicativo. Se ele é perfeito, lembra da nossa outra aula, ele é diferente do imperfeito. Né? O imperfeito ele é incompleto, ele não é uma ação concluída. Eu comecei, mas eu não terminei. Aí eu vou dar uma dica para você ficar mais claro lá no imperfeito. Lembra lá do seu almoço, né, do verbo que nós estamos utilizando? Todas as vezes que for necessário você identificar, né, esse tempo verbal no modo indicativo, né, que é o imperfeito, pretérito imperfeito, lembra daquele almoço que você comeu e você deixou comida no prato. Não pode, mas se isso acontece, ele é imperfeito. Por quê? A ação não foi concluída. Você não terminou o seu almoço, por isso é imperfeito. Então, se ele é o contrário de perfeito, é porque no perfeito ele é o quê? Completo. Se ele é completo, a ação foi totalmente concluída. Você almoçou e não deixou nem o caroço de feijão no prato, tá vendo? Você comeu toda a comida e essa ação ela é perfeita. Então vamos conjugar o nosso verbo aí almoçar no pretérito perfeito do indicativo. Eu almocei, tu almoçaste, ele almoçou, nós almoçamos, vós almoçastes, eles almoçaram. Conjuguei aí o meu verbo. Professor, para mim entender melhor, o que é esse pretérito perfeito? Perfeito, vamos ver agora. Fato passado já concluído. Foi algo que aconteceu no passado, mas eu concluí. Eu comecei, eu terminei. Olha o nosso exemplo. Almocei na casa da minha mãe. Eu estou indicando que eu almocei. Eu comi. O meu almoço, ó, não deixei nada no prato, eu comi tudo. Então, eu almocei na casa da minha mãe. Esse almoço aí, ele foi perfeito. Se ele foi perfeito, ele foi completo. Uma ação concluída, né? E agora nós vamos aí ao nosso tempo verbal, né? Nosso pretérito mais que perfeito. Pretérito tem três amiguinhos, imperfeito, perfeito e o mais que perfeito. Se ele é mais que perfeito, como que eu vou identificá-lo? Vamos conjugar primeiro o nosso verbo. Eu almoçara, tu almoçaras, ele almoçaras, nós almoçáramos, vós almoçareis, eles almoçarão. Então, nós conjugamos aí o nosso verbo no pretérito mais que perfeito. Como que eu sei que o meu verbo pertence a esse pretérito mais que perfeito? Vamos entender agora. O pretérito mais que perfeito, ele é uma ação que você começou e já terminou. Antes de outra ação que você também já começou e já terminou. Aí você deve estar dizendo, professor, você está confundindo a minha cabeça. Eu vou simplificar para você. Eu comecei a fazer algo, eu terminei. Olha a minha ação. Depois que eu terminei, comecei a fazer outra coisa e terminei também. Não deixei nenhum e nem o outro pela metade. Eu concluí as duas ações. Vamos ao nosso exemplo. Ela já almoçara quando eu cheguei em casa. Olha a nossa oração aí, nós temos duas ações, dois fatos, duas situações, dois acontecimentos. E isso aconteceu na mesma oração. Ó, ela já almoçara. Estou afirmando, né, que ela já almoçou, que ela comeu bem. Qual é a outra ação? Cheguei em casa. Duas ações, dois acontecimentos na mesma oração. Por isso, mas que perfeito, porque são duas ações que comecei e concluí, certo? Então, nós temos aí almoçara no pretérito passado e tivesse, está vendo? Cheguei. Quando eu digo cheguei, estou afirmando completo. Se eu cheguei, se eu afirmo, se eu completei a minha ação, pretérito perfeito, certo? Então, lembra, pretérito imperfeito, deixei um pouquinho de comida no prato. Pretérito perfeito, ó, me alimentei. E o imperfeito? Eu preciso concluir duas ações. Depois do seu almoço, que você comer tudo,
Aí a sua mãe vem e lhe traz o quê? Uma sobremesa e você come tudo de novo. Então, duas ações que acontecem na mesma situação, certo? Vamos ao nosso próximo exemplo. Nós vamos trabalhar agora o futuro do presente do indicativo com o nosso verbo almoçar. Não se questione, talvez você está aí falando, professor, se é futuro, o que tem a ver com presente? É futuro ou é presente? Nós vamos trabalhar com os dois na mesma situação, mas antes vamos conjugar o nosso verbo. Eu almoçarei, tu almoçarás, ele almoçará, nós almoçaremos, vós almoçareis, eles almoçarão. Conjuguei o meu verbo aí nesse futuro do presente do indicativo. Preciso agora compreender e entender, né, como ocorre, como funciona, como eu identifico esse verbo nesse futuro do presente. Olha lá, fato que vai acontecer em um momento depois ao que se fala. Eu conto a situação aqui do que vai acontecer depois. Você é convidado para um aniversário que vai acontecer daqui a 2 dias. Então, naquele momento você está sendo convidado, mas vai acontecer, daqui 2 dias. Então, nós temos futuro do presente. O presente, o convite chegou. O futuro, você vai atender o seu convite. Então, vamos ao exemplo? Almoçarei domingo na casa de minha mãe. Então, nosso verbo aí, almoçarei. Isso vai acontecer. Quando? No domingo, na casa de minha mãe. Então, quando acontecer neste domingo e na casa de minha mãe, vai acontecer no momento, no presente. Então, futuro do presente do indicativo. Vamos a mais um exemplo? Futuro do pretérito do indicativo. Não bagunça a sua cabeça. Aí você está se perguntando, falando sobre futuro e presente junto. Agora nós vamos falar sobre futuro e passado, que é o mesmo que pretérito. Sim, no mesmo contexto. Vamos primeiro conjugar o nosso verbo. Eu almoçaria, tu almoçarias, ele almoçaria, nós almoçaríamos, vós almoçarieis, eles almoçariam. Conjuguei o meu verbo. Preciso aprender agora, né, a identificar este verbo nesse futuro do pretérito. Então, ação futura em relação a um acontecimento no passado. É uma ação que vai acontecer, mas que tem ligação com algo, lá no passado, lá atrás. Vamos ver o nosso exemplo? Eu almoçaria no restaurante se tivesse dinheiro. Quem aí tem dinheiro para ir para o restaurante? Pois é, isso se aplica nessa situação. Eu almoçaria. Se eu almoçaria, vai acontecer. É algo que eu pretendo, só vai acontecer se eu tivesse guardado um dinheirinho lá, na poupança, as moedinhas que o papai e a mamãe me deu e eu tivesse juntado. Se eu tivesse no passado juntado, eu iria para esse restaurante, porque eu teria dinheiro. Então, almoçaria está no futuro. E por que do pretérito? Por que do passado? Porque se eu tivesse guardado esse dinheiro, eu iria para esse restaurante, certo? Então, vamos lá, eu quero dar uma dica para vocês. Todas as vezes que você for trabalhar, né, com esses verbos, o modo indicativo, esses tempos verbais, essas conjugações, para que você compreenda de forma clara, memorize o final dos verbos, grave o final dos verbos. Por quê? Olhem aqui, futuro do pretérito do indicativo. Qual é a terminação? Na primeira pessoa do singular, aria. Na segunda pessoa do singular, arias. Na terceira pessoa do singular, aria. Na primeira pessoa do plural, aríamos. Na segunda pessoa do plural, arieis. Na terceira pessoa do plural, ariam. E assim com os demais tempos verbais. Memorizem, grave o final dos verbos. Outra dica, tome cuidado, porque alguns verbos, algumas conjugações têm a mesma terminação. E aí, o que a gente faz? Você tem que prestar atenção a que tempo verbal ele está inserido, a que contexto ele está inserido, né? Para você poder identificar esses tempos verbais de forma mais clara. Então, pessoal, por hoje é só, nós ficaremos por aqui. E não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. E até a próxima aula.